que é ênfase? ênfase é um substantivo feminino que significa realce, destaque, exaltação ou importância. Na comunicação oral, é o tom vigoroso usado para acentuar a parte do discurso que deve impressionar o público. ênfase é, pois, o destaque que se dá a uma palavra ou a uma frase para demonstrar entusiasmo, para demonstrar eloquência no momento de falar ou gesticular. Um exemplo: em seu discurso político foi dada muita ênfase à palavra democracia. Observem que, ao pronunciar a palavra ênfase, eu dei mais sonoridade, um tom de voz mais acentuado para exatamente destacar a palavra ênfase. Outro exemplo, a professora dá tanta ênfase às palavras na leitura dos textos. Ou ainda, diga o que pretende de forma simples, deixe a ênfase de lado. Seu discurso foi pronunciado com muita ênfase. Ele procurou dar ênfase ao estudo da crença. O presidente sancionou hoje a reforma trabalhista. O presidente sancionou hoje a lei que altera as relações de trabalho. Eles voltaram alegres. Eles voltaram alegres. Observe que em todas essas frases foi dada uma ênfase nas palavras que estão grifadas com vermelho, ou seja, também estão enfatizadas com vermelho. Mas qual é a importância da ênfase? A ênfase é um recurso muito importante para falar bem. É a habilidade para enfatizar certas palavras, frases ou ideias com o objetivo de mostrar ao interlocutor o quanto aquela parte da fala é essencial e merecedora de atenção para quem fala. A ênfase deve ser expressa através de uma entonação mais forte da palavra ou da frase que, pronunciada de uma forma mais intensa, alongada ou repetitiva, revela ao interlocutor o destaque que é dado ao assunto. Mais que isso, a ênfase revela, de forma subliminar, a importância que o orador confere ao assunto. Ainda que intuitivamente, a ênfase é um recurso que deve ter sido usado desde a aquisição da fala. Eis que é mediante o seu uso que nos é possível revelar o grau de entusiasmo quando falamos, demonstrando ao nosso interlocutor a convicção que temos sobre a ideia que sustentamos ou defendemos no processo de persuasão. Frequentemente, ouvimos pessoas que falam ou leem corretamente, que expressam suas ideias de forma clara e precisa, mas que não as enfatizam, ou seja, não revelam
qualquer entusiasmo ou sentimento em relação ao assunto. Ao negligenciar esse recurso, o orador compromete o aspecto emocional e persuasivo da sua fala. Mas como enfatizar e quais palavras ou frases devem ser enfatizadas? Não há uma regra específica que determine onde empregar a ênfase. É o emissor da mensagem quem define onde empregá-la de acordo com o seu interesse em evidenciar a importância que dá a uma palavra ou a uma frase. Resumindo, usa-se a ênfase para dar destaque ao que parece importante para o orador. Por isso e para isso, o orador deve fazer 3 perguntas a si mesmo. Quais são os pontos mais importantes da frase ou do discurso? Quais as palavras que eu desejo pronunciar com mais força e mais sentimento? Que palavras ou assuntos podem ser suprimidos por não terem importância no discurso? Para melhor compreender o procedimento de dar ênfase a uma palavra ou a uma frase, façamos aqui e agora uma pequena atividade. Este novo slide contém um texto do padre Antônio Vieira com o título Mestres Mudos. Faça uma leitura do texto em voz alta e, naturalmente, sem qualquer variação no tom de voz. Ou seja, como se você estivesse realmente fazendo uma simples leitura. Ao fazer essa leitura, utilize o seu celular ou um gravador ou qualquer outro recurso para gravar sua fala. Uma leitura sem alterações no tom de voz, sem ênfases, seria mais ou menos assim. São os livros uns mestres mudos que ensinam sem fastio, falam a verdade sem despeito, repreendem sem pejo. Amigos verdadeiros, conselheiros singelos. E, assim como a força de tratar com pessoas honestas e virtuosas se adquirem insensivelmente os seus hábitos e costumes, também a força de ler os livros se aprende a doutrina que eles ensinam. Forma-se o espírito, nutre-se a alma com os bons pensamentos, e o coração vem, por fim, a experimentar um prazer tão agradável que não há nada com que se compare. E só o sabe avaliar quem chegar a ter a fortuna de o possuir. E agora, novamente, convido você para fazer a leitura do mesmo texto utilizando as ênfases da seguinte forma. Ao ler as palavras sublinhadas com apenas uma linha, aumente ligeiramente o seu tom de voz, dando uma ênfase fraca. Ao ler as palavras sublinhadas com 2 linhas, aumente um pouco mais o seu tom de voz, dando uma ênfase média. Ao ler as palavras sublinhadas com 3 linhas, aumente bem o seu tom de voz, dando uma ênfase forte. Faça tudo isso gravando novamente a sua leitura.
Depois de concluída essa nova gravação, ouça, compare e avalie as duas gravações para perceber quão mais impactante é a gravação com ênfase. A ênfase também pode ser usada para alterar o sentido da frase, como mostram os exemplos dados abaixo. O primeiro exemplo é a frase "Eu não disse que o juiz roubou". Na primeira frase, a ênfase dada ao pronome eu procura ressaltar, evidenciar que eu não disse nada, tampouco disse que o juiz roubou. Já na segunda frase, a ênfase na palavra não dá a ideia de que eu disse algo, mas não disse que o juiz roubou. Na terceira frase, a ênfase na palavra disse, numa frase interrogativa, significa que eu realmente estou confirmando que eu disse que o juiz roubou. Mais que isso, mostro que eu tinha razão quando fiz a afirmação que pode ter causado dúvida, mas que agora se confirma. A ênfase na palavra juiz, na quarta frase, significa que não atribuí o ato de roubar ao juiz, e sim a outra pessoa. Eu realmente disse que alguém roubou, mas não disse que foi o juiz. Por fim, na quinta frase, ao dar ênfase na palavra roubou, estou confirmando que disse algo sobre o juiz, mas não disse que ele roubou. Outras formas interessantes de enfatizar é variando a velocidade da fala, ora rápida, ora lenta, ou fazer perguntas reflexivas ou dramáticas, ou usar pausas, silêncio deliberado, depois de uma declaração importante, ou ainda usar superlativos, aumentativos ou diminutivos. Repetir palavras é outra forma de dar ênfase. Reiterar ideias, reafirmar ideias, baixar o tom de voz, todas são formas de dar ênfase. Mas aqui cuidamos apenas da ênfase com entonação, a fim de que você possa, já nos próximos vídeos, realizar as práticas oratórias do RPO, contendo exercícios relacionados com a ênfase.